E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse ele: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Lucas 8, 22 a 25. É realmente muito fácil nos desesperarmos perante os problemas da nossa vida e nos esquecermos que Jesus está conosco. Sim, meus amados, Jesus, o nosso Salvador, o nosso companheiro e amigo para a vida toda, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso Senhor, nosso Deus e também a nossa esperança, o nosso porto seguro e também o nosso socorro na hora da angústia, o Filho de Deus. Então, se Ele é tudo isso que nós dizemos que Ele é, e eu te afirmo, meu amado, Ele é também até mais do que nós pensamos. Se Ele é tudo isso, por que a gente duvida? Se Ele é Deus, e Ele é, e se Ele é o Verbo vivo, o Verbo encarnado que diz em João 1, o que nós deveremos temer? Ele é poderoso o suficiente para acalmar as nossas tempestades interiores e iluminar as noites mais escuras da nossa alma, porque Ele é poderoso. Ele tem o poder sobre todas as coisas, céus e terra, tudo está debaixo do seu domínio. Tudo está debaixo do seu domínio. Tudo, os animais, a natureza, os planetas, o universo, tudo isso é nada perante Deus. Nada se iguala a Deus. Deus, Ele é a pessoa mais importante e mais valiosa de todo o universo, porque Ele é Deus maravilhoso na nossa vida e sempre vai ser. A vida lá fora, meu amado, olha para fora agora, olha para si, contemple a natureza está em todo lugar, a natureza é tudo. Contemple a natureza. E essa vida, os animais, a natureza, nós também, as plantas, o ar, os animais que andam, voam e se rastejam, toda essa vida é sustentada pelo nosso Criador. E esse Criador, Ele não está indiferente aos nossos problemas. Ele está atento a tudo e nada acontece sem a sua permissão. Ninguém é como Deus. Jeremias 10:6. Então, Ele é poderoso. Não pense que Deus não se importa com você, porque Ele se importa. Ele morreu por você, Ele deu seu Filho unigênito por você. Então, essa tempestade que você está passando, ela tem começo, meio e fim. O Senhor não vai te deixar morrer nessa luta, meu amado. Os discípulos achavam que tinha acabado ali. As ondas, os problemas eram muito grandes, demais para o barco suportar. As águas enchiam o barco, os ventos pareciam que iam despedaçar o barco a qualquer minuto. As dificuldades, as dores da nossa vida também fazem isso. Elas despedaçam o nosso coração. A tristeza invade, o diabo até pensa que ganhou. Porém, Jesus vem e intervém na luta. O único que pode curar, o único que pode salvar está no barco. A única esperança está no barco, dormindo. Por isso eu te digo, por mais difícil que esteja, meu amado, não pule do barco. Não abandone o porto seguro por algo duvidoso. Não pense que pular do barco, ou seja, abandonar a fé, acabará com seus problemas. E porque eu já te adianto, não vai. Não pense que falar, eu vou abandonar a vida cristã, não quero mais saber disso, eu vou largar tudo.
eu vou chutar o pau da barraca. Não, em vez de você chutar o pau da barraca, pega uma marreta e bate e firma o pau da barraca mais fundo ainda. Porque os problemas não vão acabar se você desistir. Porque Jesus é o único que pode acabar com seus problemas. Ele é que pode curar o seu coração despedaçado, curar as dores da sua alma. Somente Jesus pode. Ele é o único que pode. Ele é a nossa esperança. E sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas, como diz em Salmo 147:3. Portanto, o que os discípulos decidiram fazer quando a esperança deles parecia perdida? Quando eles perceberam que pelo esforço humano, pela força do braço deles, não haveria resultado algum? O que eles fizeram? O que eles decidiram fazer? O que nós devemos fazer quando os problemas da nossa vida fogem do nosso controle e a gente não pode fazer mais nada? Quando a gente vê e fala, realmente eu não posso fazer mais nada aqui. O que a gente deve fazer? A gente deve fazer o que esses homens fizeram. E o que eles fizeram? Eles clamaram a Jesus, chamaram a Jesus, e Ele os respondeu. Aleluia! Jesus respondeu e interveio poderosamente na vida daqueles homens. Naquela situação Ele interveio poderosamente. E Deus, Ele é assim. E isso nos mostra que o Senhor está nos esperando chamarmos por Ele, para Ele agir, para que Ele intervenha poderosamente na nossa vida também, para que nós venhamos rever e souber que Ele é Deus na nossa vida. Para então Ele acalmar a tempestade, as ondas e os ventos se aquietarão pela sua voz, somente pela sua voz a situação muda, pela sua autoridade. Pela autoridade de Jesus, tudo é mudado. Ele vai intervir poderosamente na nossa vida, como Ele fez com os discípulos. Eu tenho um testemunho sobre isso, sabe, meus amados? Havia uma solução na minha vida que aos meus olhos não tinha mais solução. Aos olhos humanos, qualquer um que olhava falava, olha, você tá perdido, cara. Não tem o que fazer. Você vai se lascar na certa. E eu orei muito a Deus com isso, eu jejuei, eu orei, eu clamei, sabe? E eu falei, Senhor, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer e tudo tá contra mim. Não tem outra, eu vou esperar somente. E eu ouvi muito Deus falar comigo, deixa que eu cuido disso. Deixa comigo. E passando os dias, e eu percebi que aquela aflição, aquela ansiedade, aquele aperto no peito tinha sumido. Apesar de a situação ainda estar do jeito que ela estava antes, ainda estava lá, mas eu tinha uma paz. Apesar do problema ainda existir, eu tinha uma paz muito grande. E eu, felizmente, tinha uma paz muito grande, parecia que não me afetava mais. E depois disso, depois do tempo, Deus interveio poderosamente e Ele mudou a situação. Algo que aos olhos humanos não tinha o que ser feito. Deus veio e interveio poderosamente. Ele veio e Ele mudou a situação na minha vida e até hoje eu fico de queixo aberto porque não tem como. Foi a mão de Deus, porque tudo estava contra mim, não tinha o que fazer. E Deus foi e interveio poderosamente. Então, eu saí vencedor desse problema na minha vida. E eu tô aqui para dizer que se você tem um problema na sua vida, você clamar a Jesus, você buscar Ele, você dizer, Mestre, tô perecendo. Ele vai vir, Ele vai intervir poderosamente também na sua vida. Quando a gente vê que pelos nossos esforços a gente não vai ter nada, basta a gente clamar a Ele. Eu vi um dia um pastor falando que Jesus ele não estava dormindo, ele estava fingindo que estava dormindo assim, de vez em quando ele espiava e falava, vamos ver o que eles vão fazer. É claro que essa é uma brincadeira, né? Mas Jesus é assim conosco, Ele vê a gente nos nossos problemas e Ele fala, clama a mim, responder-te-ei, clama a mim, e agirei ao teu favor. Isso não é difícil, meu amado. Que
que a gente venha somente dizer: Senhor, estou precisando da tua ajuda. Senhor, sozinho eu não consigo. Tá difícil a luta, Pai. Senhor, eu tô morrendo. Não tenho o que fazer. Clame assim e Ele vai te responder. Aleluia, meu amado. Ele vai te responder. Vai até Ele. Mas, meus amados, que nós não venhamos ser incrédulos como os discípulos. Que nós venhamos tentar pelo menos ser que nem Jesus, sabe? Que a gente não venha tentar ser que nem os discípulos incrédulos, mas que a gente venha confiar nas palavras de Jesus. Porque se Jesus disse, passaremos, a gente vai passar. Porque você pode ver, no começo ele disse, passemos para o outro lado. O que isso quer dizer? Ele disse, a gente vai sair daqui do ponto A e a gente vai ao ponto B. Ele não disse, vamos ver se a gente passa. Não. Ele disse, passaremos. E se ele disse passaremos, tenha certeza que nós passaremos. Não importa o que ocorrer no caminho. Vamos sair vencedores. Então a gente deve lutar contra a incredulidade. Tentar pelo menos. De buscar ser como Jesus, que no meio da tempestade estava dormindo, que você vem orar e dizer, Pai, me encha com a paz que excede todo entendimento, que vai ser nos momentos em que o mundo pode estar desabando ao seu redor, você vai ter paz, você vai ter toda a paz, sabe? Simplesmente porque Jesus é contigo. Simplesmente por isso. Você não vai nem entender, você vai falar, cara, o que está acontecendo comigo? Você não vai entender quando o mundo estiver caindo ao seu redor e você dando risada, você alegre. Essa é a paz que excede todo entendimento. E essa era a paz que Jesus tinha, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Então ele podia dormir, porque Deus era com ele. E que nós devemos ser assim. Nós devemos dormir porque o que tem todo o poder está no nosso barco. Então que a gente não venha desistir e pular do barco onde há salvação, mas que a gente venha estar no barco e confiar nele. Eu queria te dizer, meu amado, que nessa tempestade a gente pode até se molhar. O desespero vai bater, o coração vai acelerar, mas Jesus, a tempestade vai acalmar. Aleluia, glória a Deus. Por mais difícil que seja, eu repito, que nós possamos dormir na tempestade confiando que Jesus cuidará de nós. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, amado. Amém.